Olá, alunos e alunas do terceiro ano. Esse vídeo é a continuação da nossa aula a respeito dos protozoários. Agora, vamos conhecer as principais doenças associadas a micro-organismos parasitas desse grupo. Fiquem atentos à explicação e qualquer dúvida, entre em contato comigo através do nosso mural da biologia na plataforma Google Sala de Aula. Preparados? Então vamos lá! A primeira enfermidade que vamos conhecer é a doença de Chagas. O motivo do nome está relacionado ao médico Carlos Chagas, que foi quem descobriu o parasita causador dessa doença. Carlos Chagas, ao analisar o sangue de pacientes do interior de Minas Gerais, identificou um parasita até então desconhecido. Posteriormente, esse parasita, identificado como sendo um protozoário, foi classificado com o nome científico Trypanosoma cruzi. Ao buscar compreender como aquelas pessoas adoeceram, visitou alguns desses pacientes e percebeu que era comum a presença de um inseto popularmente conhecido como barbeiro nas moradias dessas pessoas. Carlos Chagas resolveu levar alguns desses insetos ao laboratório e, com o auxílio do microscópio, identificou nas fezes do barbeiro o mesmo parasita antes visto no sangue dos doentes. O tipo de moradia mais adequado para a proliferação do barbeiro é esta que vocês observam aqui. Se eu aproximar um pouco mais a imagem, vocês verão alguns desses insetos logo acima da janela dessa casa. Não viram ainda? Então vamos aproximar um pouco mais. Os barbeiros são insetos fotofóbicos e por isso geralmente procuram um local sombreado ou ficam escondidos durante o dia. Alguns, como esses que aparecem na imagem, se alimentam do sangue de animais e por isso são hematófagos. É importante salientar que apenas algumas espécies de barbeiros são transmissoras do parasita causador da doença de Chagas. Um número significativo de espécies é fitófaga e vive na vegetação se alimentando de seiva. O ciclo da doença de Chagas começa quando o barbeiro sai do seu esconderijo à noite para se alimentar. Ele aproveita o momento em que as pessoas estão dormindo e, geralmente, picam a região da face. Isso explica por que são chamados de barbeiros. Como o canal digestivo desse inseto é curto, ele deposita fezes no rosto das pessoas. Recordem que o parasita está nas fezes do barbeiro. Assim, algum tempo depois, a pessoa, ao coçar o local onde o barbeiro picou, permite a entrada dos protozoários que atingem a corrente sanguínea. Esses parasitas se instalam no músculo do coração e passam a ter uma forma arredondada. Com relação à transmissão, fica evidente que a principal via é por meio da picada do barbeiro e posterior entrada de parasitas. Entretanto, existem outras formas de transmissão, como por exemplo, acidentes de laboratório, por via oral, quando se dá pela ingestão de alimentos contaminados com parasita. Também é possível adquirir a doença de Chagas por transfusão sanguínea, transmissão congênita ou transplante de órgãos. Ao ser picado por um barbeiro, os primeiros sinais clínicos são vermelhidão ao redor do local da picada, também conhecido como chagoma de inoculação, e inchaço nos olhos, ou sinal de Romanã. Na fase aguda, o doente pode apresentar febre, dor de cabeça e dor nos gânglios da região do pescoço. Esses sintomas desaparecem após alguns dias. No entanto, o parasita permanece no organismo e se aloja principalmente no coração, ocasionando lesões na musculatura cardíaca e comprometendo com isso o funcionamento normal desse órgão. É importante salientar que o barbeiro adquire o parasita quando se alimenta do sangue de animais silvestres que são reservatórios naturais do tripanossoma, como por exemplo o tatu, o rato e o gambá.
A segunda enfermidade que vamos tratar aqui é bastante comum na África. A doença do sono tem como agente etiológico o Trypanosoma brucei e é transmitida pela mosca Tsetse. Essa mosca é endêmica do continente africano e, por isso, não temos casos dessa doença aqui no Brasil. Inicialmente, os sintomas não são específicos e é comum a pessoa ter febre, fraqueza e dor de cabeça. Se não tratada, a doença pode se agravar quando o parasita atinge o sistema nervoso central, podendo inclusive levar à morte. A terceira enfermidade é a leishmaniose, termo que pode se referir a duas doenças diferentes a depender do agente causador. Sendo assim, existe a leishmaniose tegumentar, relacionada ao Leishmania brasiliensis, e existe a leishmaniose visceral, mais conhecida como calazar, que tem o Leishmania chagas como agente causador. Essas duas enfermidades são transmitidas pelo mesmo vetor, que neste caso é um mosquito. A leishmaniose tegumentar se caracteriza pelo surgimento de lesões na pele ou mucosas. Essas feridas são indolores, têm borda elevada e fundo granuloso, assemelhando-se a um botão. Geralmente se observa apenas uma lesão na pele, mas existem casos em que aparecem múltiplas lesões. A leishmaniose tegumentar é uma doença que pode ser tratada por meio de uma medicação específica. Já a leishmaniose visceral é uma zoonose que pode acometer várias espécies animais, inclusive os cães. A transmissão ocorre exclusivamente por meio da picada do mosquito flebótomo. Nos cães, os principais sintomas são emagrecimento, surgimento de feridas no corpo e crescimento acentuado das unhas. Caso uma pessoa seja picada por um mosquito infectado, apresentará sintomas do calazar humano, que se caracteriza principalmente por um quadro febril e pelo aumento do fígado e do baço. Animais que apresentam sintomas de calazar são sacrificados com o objetivo de controlar a propagação da doença. A próxima doença que vamos tratar aqui é conhecida como toxoplasmose. O agente etiológico ou causador dessa doença é o Toxoplasma gondii. Esse parasita pode ser encontrado nas fezes do gato e de outros felinos. Vale salientar que a maioria das pessoas que contraem o parasita permanecem assintomáticas. Entretanto, pessoas com baixa imunidade, gestantes e recém-nascidos podem ter complicações. A infecção ocorre principalmente em virtude da ingestão de alimentos e água contendo cistos do parasito. Sendo assim, é aconselhável lavar bem os alimentos antes de comer e evitar o consumo de carne mal passada. Observem a seguir o ciclo reprodutivo do parasita. O hospedeiro definitivo, representado pelo gato, libera fezes com cistos do toxoplasma e esses cistos podem ser ingeridos acidentalmente por alguns animais. Dessa forma, a carne desses animais se tornará contaminada. Caso alguém coma essa carne ainda com cistos vivos, poderá manifestar os sintomas da toxoplasmose, como febre, dor de cabeça, confusão mental e convulsões. A última doença que iremos abordar aqui é a malária. O parasita responsável por esta doença pertence ao gênero Plasmodium. Esse parasita pode assumir duas formas distintas dependendo do local onde se encontra no corpo do seu hospedeiro. Quem transmite o parasita é um mosquito do gênero Anopheles. Aqui no Brasil, a malária é bastante comum na região norte, onde há maior incidência desse vetor. O ciclo da malária inicia quando uma pessoa é picada por um mosquito Anopheles infectado. Esporozoítos do protozoário, que estão na saliva do mosquito, chegam na corrente sanguínea e se instalam nas células do fígado. Após alguns dias, os esporozoítos formam um grande número de merozoítos que saem do fígado e invadem os glóbulos vermelhos do sangue. Dentro das hemácias,
Os merozoítos se reproduzem de forma assexuada e rompem a célula em intervalos que variam de 48 a 72 horas. Ao picar uma pessoa doente, o mosquito se torna infectado pelos gametócitos do plasmódio. Os gametas formados a partir dos gametócitos fecundam dentro do mosquito e a partir daí será formado um zigoto, que dará origem a novos esporozoítos. No esquema a seguir, podemos observar os principais sintomas da malária. Dentre estes sintomas, merece destaque a febre, que acontece em intervalos bem definidos, o que diferencia a malária de outras doenças. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim da nossa aula. Dúvidas, críticas ou sugestões, vá até o nosso mural no Google Sala de Aula.